31 dias com Maria com o Espírito Santo. Hoje é o 16º dia. O tema hoje é Maria e os discípulos. Iniciemos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão inicial. O Espírito Santo, nosso Consolador. Depois do pecado original, a miserável descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque ele nos consola que a igreja o chama de Consolador perfeito e possui para ele os mais doces nomes, como Pai dos pobres, repouso no descanso, doce refrigério, alívio no pranto. Se bem que ele não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber à semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça, nas desgraças, um doce e tranquilo impulso para nos conformarmos. Em cada sofrimento, o Espírito Santo nos dá um raio de sua luz que nos faz entender que, por detrás daquele mal, existe um bem. E uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas por sofrermos. Com aquela voz de verdade, a alma, atribulada, é consolada pelo perfeito Consolador, que a ela se entrega. Se temos um perfeito Consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Porque em toda parte se derramam lágrimas? E por que se escutam os gemidos de dor? Porque se chega ao suicídio? Infelizmente, devemos constatar que esses não conhecem o Espírito Santo, que é o verdadeiro consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas, por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos, pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas, se vemos almas que, no sofrer, se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que, em meio às tribulações, podem repetir, como São Paulo, que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Intenções gerais: pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo, pelas intenções do Santo Padre o Papa. Coloque suas intenções particulares. Quem tem ouvidos, ouça. Mas antes disso, nós vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que venha nos auxiliar. Oração inicial. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Na divina vontade, vamos pedir para nós. A minha inteligência seja guiada pela verdadeira fé. A minha memória responda à verdadeira esperança. E a minha vontade possua a verdadeira caridade. Vamos pedir que São Miguel Arcanjo venha combater a nosso favor.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do mal. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, assista-nos com os vossos santos anjos. Agora sim, quem tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo é o doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo. E o faz para com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor. Aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos aqueles que dele recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo. Uma ciência que endereça os próprios juízos e faz com que vejam claramente as coisas de Deus. Uma sobre-humana fortaleza, onde todo obstáculo seja superado. O celeste conselheiro para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os meios mais apropriados para a salvação. Recebe, enfim, um sobrenatural intelecto, que é sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim, tão extenso de graças e de dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons. Paupérrimo é o nosso coração de virtudes. Pobre e nua de méritos é nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza? Enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito, e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama. Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que os desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, ó cristão, reconheça a tua pobreza espiritual e diga como correspondentes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito, desejar-te ardentemente seus preciosos dons. Pedistes com fervorosa e constante oração? Afastaste teu coração das coisas da terra para te enriquecer dos tesouros do céu? Reflete e responde. Palavra que santifica. O Espírito Santo e os seus frutos. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza, viciada em Adão, é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natureza virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente dito, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore boa ou má se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado a fim de que produza maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que um empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o miserável naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam aqueles
de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem despojar-se totalmente de seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas, e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo, isto é, afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão sujeitados e lançados ao fogo? Agora, vamos rezar o texto do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo nos encha de suas graças. Antes, vamos iniciar com uma Ave Maria, um Pai Nosso e uma Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reze 3 vezes esta jaculatória. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Primeiro mistério. Honremos o Espírito Santo, adorando o amor substancial que procede do Pai e do Filho, unindo-os numa caridade infinita e eterna. No lugar das Ave-Marias, reze. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. No final de cada dezena, acrescente a oração. Enviai o vosso Espírito, e tu serás criado, e assim renovareis a face da terra, ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Segundo mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando na Conceição Imaculada de Maria, santificando-a desde o primeiro instante com a plenitude da graça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Terceiro mistério, honremos a operação do Espírito Santo, adorando na encarnação do Verbo de Deus feito homem, no seio imaculado de Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quarto mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando no mistério do Pentecostes, em que ele fez nascer a Santa Igreja Católica. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quinto mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando na sua presença atuante e permanente na alma de todos que vivem em estado de graça e assistindo à Igreja até o fim do mundo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Para finalizar o texto, reze 3 glórias ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Meditação de hoje. Nós estamos no 26º dia e a meditação de hoje nos traz Maria e os discípulos. Antes de iniciarmos, nós vamos rezar essa pequena oração, que é a oração do missionário. Em Deus todos estamos, a Deus todos respondemos, nas mãos do Altíssimo descansamos. No coração de Cristo nos transformamos, sob o manto da Mãe Universal nos protegemos, do Espírito Santo nos alimentamos, por toda a eternidade. Amém. E aí nós vamos pedir a Deus a graça de sermos verdadeiramente seus discípulos. A mãe vai nos ensinar. Maria é a mãe que nos guia para uma santidade verdadeira. Você é um filho, uma filha de Maria? Ou simplesmente um simpatizante, uma simpatizante que gosta de ouvir sobre Nossa Senhora? Reza até algumas vezes um terço, algumas ave-marias, mas não segue realmente Maria como discípulo, discípula. Então, vamos hoje pedir a Deus a graça da fidelidade. Vamos seguir Nossa Senhora. Ela é a mestra. E vai nos dar todos os elementos necessários para que possamos ser um discípulo dentro do coração de Jesus. Aquilo que o Senhor pensou para nós. Mas antes nós vamos distinguir o que é um discípulo, o que é um apóstolo. Bem, discípulo significa aquele que aprende. Apóstolo significa aquele que é enviado. Os apóstolos são discípulos, pois antes de serem enviados, precisam aprender a mensagem do reino. Entretanto, nem todos os discípulos são reconhecidos como apóstolos. Aí nós vimos, por onde Jesus andava pregando o evangelho, ele passava, as multidões seguiam Jesus e muitos se faziam discípulos. Ou seja, estavam com os ouvidos atentos para aprenderem. Eram grandes grupos, grupos abertos, e estes grupos se aliavam a Jesus. Ou seja, acolhiam a palavra de Jesus e queriam ouvi-la a fim de aprender mais sobre este convite ao reino de Deus. Os apóstolos, nós vimos que foram basicamente os 12 escolhidos para serem formados mais de perto por Jesus. Eles foram chamados para começar a divulgar o reino de Deus, ou seja, aqueles que estavam mais próximos a Jesus, que receberam um ensinamento muito mais, vamos dizer assim, reforçados, porque não só eles viram grandes milagres, mas eles conviveram dia a dia com o Mestre.
Jesus passava, saía de um povoado, de uma vila, passando, levando o reino de Deus. Então, aquele contato era um contato que efêmero, rápido. Mas os apóstolos não. Os apóstolos estavam perto de Jesus. Ouviam, viam como o mestre vivia, convivia com ele. Então, era um contato muito mais profundo. Marcos 3,35 nos diz: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nós vemos que a primeira discípula a ouvir realmente o Senhor foi Nossa Senhora. Muito antes da encarnação, ela já era discípula, porque ela ouvia, ela tentava meditar tudo aquilo que ouvia, ela tentava colocar tudo aquilo ali em prática. As suas orações eram orações não só com palavras, não, eram orações na vida. Porque é fácil, às vezes, a gente falar lindas orações, proclamá-las, né? Até comover corações, mas só fica ali. Não? A gente precisa chegar no coração de Jesus. E para chegar no coração de Jesus, qual o caminho mais indicado? Passarmos por Maria, pedir à mãe que nos ensine. Ela que é mãe, que é discípula, evangelizadora, missionária. Ela que ouviu tantas vezes o filho e sempre ouviu, porque Nossa Senhora é obediente. A graça está na obediência. E Nossa Senhora sempre foi obediente a Jesus. Nossa Senhora não ficava questionando por quê, para quê, como vai ser, né? De uma forma duvidosa. Não. Nossa Senhora acreditava. E se chegava a perguntar, como ela perguntou, quando o anjo vem anunciar que ela seria a mãe do Salvador, ela diz: como será? Se eu não conheço homem algum? Mas esse questionamento de Nossa Senhora não foi um questionamento de dúvida, mas sim como tal fato, tal ação se realizaria. E quantas vezes nós, como discípulos de Jesus, fazemos totalmente o contrário? Começamos a duvidar da palavra de Deus. Começamos a questioná-la, dizer não é bem assim, está muito radical, isso deveria ser mudado, vamos tentar, né, colocar a palavra de Deus mais de uma forma mais suave. E perdemos a essência de sermos realmente discípulos do Senhor. Vemos que no mundo a messe é grande, poucos são os operários. A messe cada vez maior, cada vez mais precisando de operários competentes, cheios do Espírito Santo, treinados, aperfeiçoados por Nossa Senhora. Quando nós nos aproximamos de Maria, nós só temos a ganhar, porque ela vai nos encher de graça. Ela é cheia, então ela vai nos encher da sua graça. O nome Maria, por excelência, já transborda estas graças. Então, quando a gente abraça Nossa Senhora e diz: mãe, eu te abraço como minha mãe, como minha mestra, como a mãe do meu Salvador. Tu és minha mãe, aquela que vai me ensinar a conquistar o coração de Jesus. Então, quando Jesus, na época que ele saía pregando o Evangelho, levando a boa nova a tantos, olhava a multidão, aquelas multidões, ele tinha o quê? Compaixão. Eram como ovelhas sem pastor. Gente, uma multidão. Fecha os olhos aí. Pense, uma multidão. Quantas cabeças pensantes, preenchidas com tantas coisas que não eram as verdades de Deus, as verdades divinas, as verdades que levam à vida eterna e não à morte eterna.
Aquelas ovelhas sem pastor eram presas fáceis para o lobo. Elas podiam ser devoradas a qualquer instante. Por quê? Porque uma mente vazia é a oficina do mal. Uma mente cheia de ideias erradas, confusas, contraditórias, sem nexo, vão levar estas almas que estão pensando assim para onde, gente? Para desvios, para descaminhos, para longe do Senhor, para longe da luz. Então o Senhor pergunta hoje: você quer ser um discípulo meu? Você quer ser um discípulo meu? Realmente? Então, corra para os braços da mãe. Nossa Senhora, ela é mãe de Jesus, mas também ela é mãe dos pecadores. Ela defende os filhos que se colocam debaixo da sua proteção. Quando a gente reza aquela oração, debaixo da vossa proteção, nós nos refugiamos. Santa Mãe de Deus. Olha aí, a gente vai se refugiar onde? Tem gente que vai fazer o quê? Uma fortaleza e vai entrar. Vou me proteger. Tem uns que vão cavar um buraco, entrar, vou me proteger. Tem uns que vão cavar trincheiras, vou me proteger. A nossa proteção vem do nome do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra. Debaixo de quem? Do manto de quem nós vamos nos proteger? De Nossa Senhora. Agora, nós temos o livre-arbítrio. Podemos querer esta proteção ou não. É livre. É uma escolha pessoal, intransferível, e cada um vai escolher ou não. Então, discípulo de Jesus, devemos ser por meio de quem? De Maria. Ela, na sua docilidade, na sua candura, na sua meiguice, na sua pureza, vai nos indicando o caminho. Querer ouvir a mãe, ela que foi a primeira discípula. Querer ouvir as grandezas de Deus por meio de Nossa Senhora. Quem é melhor do que Maria para falar sobre o seu filho Jesus? Não tem. Não tem santo, não tem anjo. Gente, não tem. É Nossa Senhora. A primeira a escutar as moções divinas do seu filho. Antes mesmo de nascer, Nossa Senhora já era essa discípula atenta, ouvidos atentos. Por isso que a gente começa o nosso texto do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça. Porque quanta gente aí está cheia, a cabeça cheia de coisas que ouviu, mas tudo vazio. Tudo que leva a descaminhos, a desvios. Nossa Senhora não. Quer purificar nossa audição e quer nos fazer discípulos, atentos à voz de Deus. Nossa Senhora vivia a vontade de Jesus. Ela vivia para Jesus, com Jesus, por Jesus. Era um só coração, uma só vontade, um só batimento, uma só respiração. Os olhos de Nossa Senhora estavam voltados exclusivamente para o seu filho. Porque o que era dela era do seu filho. O que era do seu filho era dela. Então, é como se duas vidas se fizessem uma só. A missão de uma mãe, quando a gente olha aqui no mundo material, é o quê? Gerar um filho, cuidar dele, alimentá-lo, educar, acompanhar esse filho no seu crescimento. Mas se ficar só nisso, algumas até rezam pelo seu filho, visando o quê? Uma vida melhor neste mundo. Mas é muito limitada esta missão de uma mãe que só faz essas ações, que gera um filho somente, coloca neste mundo limitado por um curto prazo de tempo. Não, Deus quer nos sinalizar Maria, porque Maria gerou, cuidou, educou, acompanhou, rezou, mas, sobretudo,
Nossa Senhora abraça os seus filhos para conduzi-los ao Redentor. Essa é a maior graça. Nossa Senhora leva os seus filhos, pecadores, para um encontro pessoal com o Redentor. Deus nos fez para a eternidade. Uma eternidade o quê? Feliz, ao seu lado. Quando esquecemos isto, sobretudo os pais, que são os administradores de vidas, a missão fica incompleta. Então vamos pedir ao Espírito Santo, vem Espírito Santo na mente e nos corações dos pais, das mães, da família, para que a missão seja completa. E se este pai, esta mãe tem uma devoção ao coração de Jesus, ao coração de Maria, pronto, a missão vai ser realizada. Apesar dos pesares, dos nossos limites, né? Temos limites. O pai tem um limite, a mãe tem limites. Somos humanos. Então, quando nós vemos que Maria deu à luz a Jesus, Nossa Senhora, ela esteve sempre unida a seu filho, desde o início, porque ela deu a vida a Jesus, e no seu final, quando ela abraça, toma o corpo inerte do seu filho, morto, em seus braços. Então, Maria esteve sempre com Jesus. Ela o acompanhou em todos os momentos, mesmo quando ela não estava presencialmente nas missões do seu filho. Ela estava presencialmente em oração, coração com coração, ligada a seu filho, de forma sobrenatural. Maria rezava sempre, mas não rezava só com os lábios, rezava com a vida. A sua vida era uma entrega constante à vontade de Deus. Então, ser discípulo é seguir o Mestre. Fazei tudo o que ele vos disser, disse Nossa Senhora. Olha aí. Não fazei tudo, ou fazer algumas coisas, faça algumas coisas, ou quando der, faça alguma coisa, como o meu filho lhe disser, lhe propor. Não. Fazei tudo. Se pensarmos que basta receber o batismo, depois a crisma, né? De vez em quando irmos à missa, rezar quando dá vontade, seguir os mandamentos, entre aspas, quando estes mandamentos estão, né, de acordo com aquilo que eu quero. Certamente estes indícios aí de vida em Cristo estão precisando o quê? Serem reforçados. Mas como é que um discípulo realmente vai seguir o Senhor? Quando ele for fiel, ele quer ser fiel. Esses segmentos, de forma, vamos dizer assim, não constantes, de vez em quando eu sigo ao Senhor, de vez em quando eu rezo, de vez em quando eu faço alguma coisa ligada à fé, isto não nos leva à santidade. E Nossa Senhora fica muito preocupada. Ela é mãe e ela vê o andamento dos seus filhos, no crescimento da fé, da esperança, da caridade. Que ama, faz tudo e muito mais para agradar ao seu amado. E se você diz que é de Cristo, que ama a Cristo e não faz tudo o que ele disser, nós estamos pecando. Aí eu lhe pergunto, você escuta e faz o que o Senhor pede, realmente? Ou duvida e deixa de lado a palavra de Deus? Quando Deus fala nos acontecimentos, nas realidades, porque Deus está sempre nos chamando. Conversão, conversão. E Nossa Senhora não deixa de lado os seus filhos. Porque ela quer ajudar. Ela ajuda aqueles que a ela se consagram. A mãe discípula por excelência.
quer nos conduzir a uma vida de excelência também. Não basta ser discípulo pela metade, discípula pela metade, não basta. É preciso ser um discípulo modelo, excelente, de qualidade. Quando nós saímos para comprar uma roupa, nós vamos preferir uma roupa de qualidade do que uma roupa mais ou menos de qualidade. Entre uma roupa de qualidade e uma roupa que não tem qualidade, nós vamos preferir, com certeza, a de qualidade. Então, por que formar um discípulo pela metade? Se, no final, esta formação mal feita vai acarretar danos para a sua salvação. Logicamente, nós vamos querer realmente, né, sermos conduzidos por um mestre, por uma mestra de qualidade, que tenha conteúdo, que tenha os conhecimentos necessários para que a aprovação no final seja concreta, seja real, não seja algo fictício. Querer um diploma, querer, vamos dizer, uma conclusão de um suposto curso, mas que na realidade o conteúdo não se tem. Não se foi formado devidamente. E o prejuízo, no final, não é para o professor, mas sim para o aluno. Então, é fácil ser discípulo ou simpatizante de Jesus? Nem sempre é fácil ser um discípulo modelo. Qualquer discípulo pode até ser fácil. E também é fácil simpatizar com algumas ideias de Jesus, com algumas propostas de Jesus. Agora, é muito mais fácil quando tudo vai bem, né? Quando a gente reza e no instante o Senhor nos agracia com uma graça, com uma bênção. Entretanto, quando o mestre começa a provar esta alma, para saber se aquela alma que se diz fiel, que o segue, vai segui-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na falta dela. Aí o Senhor começa a provar. Quantos realmente continuarão com ele quando vier as tribulações, as contradições, as perseguições? Ele me ama mais, né? O Senhor vai nos perguntar, será que ele me ama mais? Porque se ele fica nas tribulações, é porque ele está me dando uma prova de que me ama. Porque é fácil ficar na alegria quando tudo vai bem. Tem gente que diz assim, o Jesus não me ama mais, porque ele não me dá mais nada. Eu peço, faço novena, rezo o terço, né? Faço aquela campanha de oração, sigo aquele outro influenciador na internet, mas eu não estou conseguindo. Então abandona Jesus, vai embora, vai procurar outros caminhos. E aí, sem a fé da mãe a nos guiar, a nossa fé humana, começamos a titubear, a balançar, a perder o brilho. Agora, se estivéssemos perto de Nossa Senhora ia nos avisar, filho, você está ficando fraco na fé. Filho, você está rezando, mas esta sua oração é uma oração que não está agradando ao Senhor. Porque para agradar o coração do meu filho, é preciso ser uma oração na verdade. E não uma oração só querendo alcançar algum objetivo material. É preciso ser uma oração de amigos. Jesus nos diz, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. A nossa oração tem que ser uma oração de amizade, de filho para com pai, de pai para com filho. Não dá mais a gente fazer de conta. Então, Maria, como discípula, nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Sem seguir aos ensinamentos de Deus, não saberemos amar o próximo da maneira correta, da maneira que agrada o Senhor. Eu amo o próximo, mas eu sigo os mandamentos quando eu quero, da forma que eu sigo os ensinamentos de Jesus quando aqueles ensinamentos estão de acordo com a minha vontade.
E a gente não vai agradar o coração de Jesus. Nossa Senhora era discípula e era mãe. Quando ela visita Santa Isabel, ela demonstra isso, o serviço. Ela deixa as suas comodidades, a sua tranquilidade, o seu começo de gestação. Ela estava grávida. Ela podia dizer assim, ó, não vou visitar Isabel, sabe? Não vou. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que olhar para mim. Não, ela se coloca a serviço. Nós estamos servindo na oração e na vida, realmente? Ou estamos buscando só os nossos interesses? Nossa Senhora não buscou seus interesses. Nossa Senhora saiu imediatamente a serviço. Então, exemplos de missionários, nós temos tantos, graças a Deus, que têm dedicado sua vida à missão, a levar o reino de Deus, o Evangelho. Deixam tudo, pai, mãe, irmãos, uma vida às vezes até toda organizada, para o quê? Se colocar a caminho, para salvar almas, para servir, para buscar tantos que estão na boca do leão, correndo riscos da própria vida. Mas a lei do amor fala mais alto. Tudo deixaram. Por quem? Por Jesus. E por Jesus. E nada fizeram sem Maria. Porque é a mãe que vai nessa caminhada aí, sustentando esses filhos na oração. Então, quanto mais formos de Maria, mais seremos de Jesus. É isso que às vezes a gente não faz a distinção, né? Não percebe. Então, quando Maria disse o seu sim, este sim, vamos dizer assim, logo de cara, não deu a dimensão total da missão que esperava Nossa Senhora. É no viver que o sim de Maria foi se desenrolando, ó. Foi se mostrando nas tribulações, nas alegrias, nas tristezas, na dor, nas perseguições, nas calúnias, nos riscos de vida. E aí a gente percebe o sim, a gente diz o sim a Deus. E no desenrolar da nossa vida de fé, Deus vai se mostrando, vai mostrando o que Ele quer de cada um de nós. Então Maria esteve sempre atenta aos ensinamentos do Redentor, que se manifestavam de diversas formas na sua palavra, no seu silêncio, nas contradições, nas perseguições, nas consolações, no estar perto, no estar longe, etc. E aí vai. Será que todos os amigos de Jesus e de Maria, os vizinhos, os parentes, os familiares, compreenderam a missão de Jesus? Apoiaram Jesus? Apoiaram Nossa Senhora? Não. Muitos foram contras. Muitos combateram. Muitos acharam que Jesus perdeu o juízo. E que Nossa Senhora, como mãe, né, seguindo esses pensamentos de Deus, né, que para eles, Jesus era filho só do carpinteiro e acabou. Muitos duvidavam da sanidade mental de Jesus. Como ficava o coração da mãe? Dolorido, machucado. Mas ela era discípula, modelo perfeito do discipulado. Você quer ser essa discípula perfeita? Discípulo perfeito? Abraça Jesus com tudo que ele traz. Com tudo. Maria abraçou a sua missão. Missão de mãe discípula. Afonso de Murad, utilizando São Lucas, né, os escritos, aponta o perfil do discípulo. Ele coloca Nossa Senhora neste perfil. Aí ele diz, ela, Maria, soube ouvir, acolher e frutificar. Este é o sinal do verdadeiro discípulo. Ela ouviu a palavra, guardou no seu coração, ou seja, meditando aquela palavra, e
Depois essa palavra ganha vida, põe na prática, nas suas ações cotidianas. A postura de Nossa Senhora é de uma mulher de fé, em pé diante das dores da redenção, em pé diante das dores da cruz. Aceitou o nascimento do seu filho e a morte dele, como dons da vontade de Deus, com uma postura firme e decidida de seguir o seu filho até o fim, até a eternidade. Discípula antes mesmo da encarnação. Ela nos mostra que o discípulo é forjado no fogo, nas provas. Não dá para seguir Jesus deitado em berço esplêndido. A gente às vezes quer seguir assim. Ah, me dá, Jesus, isso. Ah, Jesus, me dá aquilo. Ah, Jesus, vem agora me confortar. Ah, Jesus, vem agora me curar. Ah, Jesus, vem agora me libertar. Mas a gente não olha para Jesus para reparar o coração dele ferido constantemente, por nós e por todos. A gente não lembra de Jesus, de consolá-lo, de dizer que o ama, de o agradecer, de o adorar. Será que a gente faz isso com frequência? E do jeito certo? Porque às vezes até nós fazemos, mas vamos pedir que façamos tudo isto com a vontade de Deus. Que nossas ações estejam na vontade de Deus. Assim, poderemos ser mais agradáveis a Ele. Às vezes nós estamos seguindo Jesus com um pensamento de menos sacrifício, mais lucro. Ah, eu quero gastar menos força e ter um resultado melhor. Como é que pode, gente? É aquele lema: venha a nós, venham as bênçãos, as graças, os consolos, as libertações, as curas de Jesus. O vosso reino, nada. Eu vou pensar se vou seguir Jesus, eu vou pensar se eu vou dar algo, né, em retribuição daquilo que ele me deu, eu vou pensar ainda. Não. Vamos pedir a Deus perdão quando agimos assim, quando esquecemos que Deus é amor. E ele quer, como retribuição, amor. Mas não é qualquer amor. Não é um amor humano, esse amor decaído, que uma hora quer amar, outra hora quer odiar, uma hora está de bem, outra hora está de mal, outra hora sobe aquelas emoções, sentimentos, depois desce também. Não é esse amor. Devemos pedir todos os dias: Jesus, me dá o teu amor, que é um amor divino. É um amor constante, fiel, infinito, misericordioso, bondoso, cheio de paz, de alegria, de fé. Tu que és a fé, Deus é a fé. É Deus dentro de nós. Quanto mais Deus nós tivermos dentro, mais fé nós temos. Lucas 1,38 diz: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Foi isso que Nossa Senhora disse. Não é aquilo que Nossa Senhora queria, mas aquilo que Deus quer para nós. Às vezes a gente não está disposto a ceder a nada. Só queremos ganhar. Então, discípulo é aquele que recebe um conhecimento, um ensinamento e segue fielmente o que adquiriu, o que aprendeu, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando nós estamos aqui, nestes 31 dias com Maria, nós estamos pedindo o quê? Que Nossa Senhora, que o Espírito Santo venha nos formar, venha reacender o fogo do amor para com Deus, para com o Espírito Santo. Quando nós falamos em Jesus, nós estamos englobando. Deus é um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em uma só pessoa. Então, quando nós falamos em Maria, Maria, não pode a gente pensar em Maria sem pensar em Jesus. Nós vemos que o Concílio Vaticano II, no Lumen Gentium 65, ele fala assim, da bem-aventurada Virgem Maria, no mistério de Cristo e na Igreja. Os fiéis ainda têm de trabalhar por vencer o pecado e crescer na santidade. E por isso levantam os olhos para Maria, que brilha como modelo de virtude
virtudes sobre toda a família dos eleitos. Quando nós olhamos para Maria, nós temos um modelo a seguir de virtudes. Porque nós estamos ainda lutando contra o quê? Contra o pecado, querendo crescer na santidade. Então, qual é o modelo melhor para nós? Nós temos Jesus, o modelo principal, e nós temos Maria. Modelo de humildade. O poderoso fez em mim grandes coisas. Não veio de Maria por si só. Foi o poderoso que fez. Então, se seguirmos a mãe, teremos a certeza que não estamos tomando atalhos e seremos mais e mais virtuosos como ela. Se soubermos ouvi-la e segui-la, pois ela nos encherá das suas graças, das graças necessárias para o seguimento do seu filho. É isso que Nossa Senhora vai fazer. Maria, ela edifica sempre o povo de Deus. O reúne em oração, na escuta da palavra, a fim de manter juntos os filhos, os pobres pecadores. Corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Os membros unidos à cabeça, que é Cristo. O povo de Deus que está a caminho da pátria celeste. Todos unidos ao primeiro Papa, ao Papa. Qual foi o primeiro Papa? Pedro. Todos com Pedro. A Jesus por Maria. É o caminho mais rápido, fácil. Vamos ouvir o que a igreja nos diz. Vamos ouvir o que a mãe está nos pedindo. Em tantos lugares do mundo, Nossa Senhora tem aparecido. Conversão, mudança de vida, mudança de mentalidade. O que você está pensando? Será que aquilo que você está pensando está te levando para uma santidade real, verdadeira, consistente? Ou uma santidade líquida? Uma santidade de fumaça, de ilusão? Fixemos os nossos olhos nos olhos amorosos da Mãe do Céu, para que estes olhos nos conquistem e sejam os nossos olhos cheios do Espírito Santo, cheios das verdades de Deus. Não se deixem arrastar, iludir com os falsos brilhos do mundo. Então, pensar em Maria é pensar imediatamente em Cristo, na sua igreja, mestra e guia do povo de Deus a caminho. Ela seguiu Jesus, não no sentimentalismo, porque às vezes a gente quer seguir Jesus no sentimentalismo. Ah, meu coração está ardendo, meu coração está queimando, então estou na presença de Deus. Quando o coração está frio, quando nós estamos numa aridez terrível, Deus não está mais comigo, eu não estou mais com Deus, eu vou procurar um outro caminho. Aí nós estamos seguindo Deus no sentimentalismo. Não, Nossa Senhora seguiu a seu filho numa fé sólida, na palavra, na sua palavra, na palavra de Deus. No seu relacionamento estreito, como filha amada da Santíssima Trindade. Nossa Senhora sabia quem ela era. Eis aqui a serva do Senhor. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para realizar a vontade de Deus. Aí eu me pergunto, na realidade, de 1 a 10, qual é a nota que podemos nos dar no segmento de Jesus, no discipulado? Nós estamos sendo que tipo de discípulos? De 1 a 10. Aí uns vão dizer 5, 6, 8, 10, sei lá, não importa. O que importa na realidade para nós aqui é o quê? É a adesão. Eu quero aderir a Deus ou não? Se a nota é alta ou baixa, não está importando. O que vale mesmo é recomeçar e seguir determinado a conquistar o coração de Jesus por meio do coração de Maria. É essa grande chave. Vamos conquistar o coração de Jesus? Vamos. Mas por meio de quem? Do coração de Maria. Aí nós vamos longe. Então nós vamos já terminar aqui
com esta oração, começamos com uma pequena oração e vamos terminar com essa oração também, que é uma oração missionária, pedindo a graça de sermos um discípulo, um missionário, aquele que vai, no seu dia a dia, levando a missão de Cristo no seu dia a dia, no seu viver. Não precisa sair pelo mundo, não. Às vezes nosso mundo é o quê? É o nosso bairro, é a nossa cidade, é a nossa casa, são os nossos amigos. Ali, aquele convívio ali, é um mundo que Deus preparou para a gente sair como missionário. Então, Pai nosso, teu Filho unigênito, Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, confiou aos seus discípulos: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concedei-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus conosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. E vamos terminar com uma Ave Maria também, pedindo a Nossa Senhora essa força evangelizadora, essa força missionária, essa fidelidade sem limites para com a vontade do seu Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oração final. Oração final. Como nós pedimos no início, vamos pedir agora, Espírito Santo. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazer com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança, repitamos: enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E assim renovareis a face da terra. Cantemos juntos o Veni Creator. Vinde, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte vivo, fogo, amor, a unção divina e salutar. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Oh, 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 oh. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. Vinde Espírito Criador,
a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais.